Este programa é livre para todos os públicos. Nós estamos estudando a carta aos Gálatas e que alegria aqui no programa Bíblia no Meu Dia a Dia ter a sua companhia. Saber que nós estamos juntos ouvindo a palavra de Deus, estamos juntos meditando, rezando com essa palavra e lutando para aplicá-la na nossa vida. Que bom deixar-nos conduzir pela palavra de Deus. Isso é fundamental na nossa vivência cristã. Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo que nos leve ao entendimento daquilo que Deus quer para nós, mas também que nos capacite na aplicação da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra e também o seu caderno de estudos bíblicos. Nós vamos ler hoje o texto de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículos de 1 a 10. Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vamos colher a mensagem de Deus, o que Ele quer falar conosco. Vamos ler o texto. 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. Mas nem Tito, meu companheiro, que é grego, foi obrigado a circuncidar-se. E isso não obstante a presença de falsos irmãos intrusos, que sorrateiramente se introduziram entre nós para espionar a liberdade que temos no Cristo Jesus, com o fim de nos escravizarem. A essas pessoas não fizemos concessão, nem por um momento, para que a verdade do Evangelho permanecesse íntegra no vosso meio. Quanto às pessoas reconhecidas como importantes, o que tenham sido outrora não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. Elas não me impuseram nada de novo. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos fora confiada a mim como a Pedro tinha sido confiada dos judeus. De fato, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Quefas e João, consideradas as colunas da igreja, deram-nos a mão a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim, ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre com toda a solicitude. Paulo está aqui revelando a questão de quando ele foi, junto com Barnabé e Tito, conversar com as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, sobre a questão que esses judaizantes estavam querendo obrigar à circuncisão aqueles que não eram circuncidados, os judaizantes. Isso precisa ficar muito claro diante de nós, até mesmo para a nossa reflexão. Esses judaizantes deixaram o essencial. O que é a porta da fé? No tempo da antiga aliança, era ali a circuncisão como sinal de pertença, mas na nova aliança é o batismo. E aí, como estava havendo essa tensão e essa confusão que esses judaizantes estavam semeando e querendo tornar obrigatória a circuncisão dos cristãos, Paulo sobe a Jerusalém e ele apresenta-se aos apóstolos naquilo que era a pregação do Evangelho, chamado específico que ele teve de pregar aos cristãos, e ele recebe de Pedro, Tiago e João a confirmação desse ministério. E principalmente a confirmação de que não era obrigatória a circuncisão. Então, diante do que ele está enfrentando na Galácia, na comunidade dos Gálatas, ele está mostrando exatamente a confirmação do seu ministério pelos apóstolos e mostrando que aquilo que era ponto de conflito
não deve ser mais aceito pelos Gálatas. Aquilo que era falácia dita por esses judaizantes, desmerecendo o apostolado de Paulo, desmerecendo o seu ensino, desmerecendo aquilo que ele indicava como caminho da salvação para a comunidade dos Gálatas, não pode ser levado em consideração diante da confirmação dos apóstolos do ministério. Ele vai dizer, eles deram-nos as mãos. Ele vai dizer, a única coisa que eles pediram é que nós não nos esquecêssemos dos pobres. E isso nós fizemos. E a gente vai ver a obediência de Paulo quando ele faz a coleta para os pobres de Jerusalém. A importância da confirmação da igreja, a importância da hierarquia. Nós estamos em tempos tão confusos que as pessoas estão hoje desmerecendo a realidade hierárquica da igreja. Aquilo que nos demonstra, nos coloca de cheios, com os olhos naquilo que é a estrutura da igreja, a hierarquia. Papa, os cardeais, os bispos, arcebispos, o clero, os diáconos, o povo de Deus. Existe uma hierarquia, existem valores hierárquicos que precisam ser observados. E Paulo está demonstrando exatamente a submissão à hierarquia, às colunas da igreja e a confirmação daqueles que conviveram com o Senhor e que atestam que o evangelho de Paulo é o evangelho de Cristo. Isso é fundamental. Nós vamos ver, por exemplo, a igreja precisa confirmar um carisma. A igreja precisa confirmar um carisma. Dom Antônio foi bispo de Lorena, Dom João Hipólito confirmaram ali na diocese de Lorena o carisma Canção Nova, por exemplo. É hierarquia, a confirmação, a segurança. Depois a igreja reconheceu o carisma Canção Nova na figura do Papa Bento XVI, que aprova o nosso estatuto canônico e diz que a Canção Nova é um carisma que trabalha na edificação do reino. Vamos imaginar uma aparição de Nossa Senhora, que não é confirmada, que não é atestada. Né? Nós precisamos da hierarquia. É a hierarquia aquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja. E o apóstolo está mostrando para os Gálatas, olha, esses judaizantes estão mentindo com pregações falaciosas. Eles querem escravizar aqueles que já se tornaram livres no Espírito e pelo Espírito, pela força do batismo. Portanto, eu e você, diante da hierarquia, diante dos valores da igreja, diante daquilo que é o Evangelho de Cristo, somos chamados a ser essas testemunhas inseridas no corpo de Cristo, que é a igreja, e não apartadas do corpo de Cristo. É na comunhão do corpo de Cristo que nós precisamos viver, tendo Pedro, né, como aquele que é o vigário de Cristo sobre a terra, e o colégio universal dos bispos e toda a realidade da hierarquia da igreja. É fundamental. Isso gera em nós humildade, gera em nós aquilo que precisamos viver, a obediência, gera em nós a credibilidade. A igreja é a instituição mais credível sobre a face da terra, porque ela vive nessa comunhão com seu Senhor, em estrita obediência a Jesus, mantendo o evangelho, mantendo a doutrina alinhada com o coração de Cristo. O dia que a igreja abrir mão do evangelho e da doutrina para agradar o mundo, ela vai perder essa credibilidade que ela tem. Por isso, permaneçamos na igreja, fiéis. Qual é a mensagem que nós escolhemos hoje? Permanecer na igreja de Cristo, a igreja una, santa, católica, apostólica, romana, é sinal de unidade e de segurança na vivência do Evangelho e da sã doutrina da salvação. A Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Não há salvação fora da Igreja. Nossa, parece palavra dura. Não, isso aqui é doutrina, isso aqui é segurança, isso aqui é verdade do reino. Ah, mas e as outras igrejas? Dominus Iesus. Se você quiser ler um documento, pegue lá na internet, compre numa livraria Dominus Iesus.
o cardeal Ratzinger vai explicar exatamente essa dinâmica. As igrejas cristãs, as comunidades cristãs estão vinculadas, não tem como estarem desvinculadas da igreja mãe, que é a igreja católica. Mesmo que eles não aceitem, que eles embirrem, mas essa é a verdade da nossa fé. Então permaneça na igreja, permaneça na doutrina da igreja, permaneça no evangelho de Cristo interpretado na igreja, e você vai ter segurança. Isso é a aplicação da palavra de hoje. Permanecer na igreja, em comunhão com Pedro, os apóstolos, em comunhão com o corpo místico de Cristo. Vamos rezar? Senhor, obrigado pela Santa Igreja, que é para nós segurança, que é para nós credibilidade do seu evangelho, semeado no mundo, semeado nas nações. Obrigado porque o Senhor manteve esta instituição divina, fundada pelo Senhor nesses 2000 anos. Todos os impérios ruíram, todas as ideologias caíram por terra e a sua igreja mantém-se de pé, porque ela está unida ao Senhor, que é cabeça da igreja. Ela se alimenta da sua presença real na Eucaristia, ela se alimenta da palavra, ela ensina a palavra nos critérios da tradição da palavra, da Sagrada Escritura e do Sagrado Magistério. Conceda a cada um de nós a inteligência, a visão, o discernimento para permanecermos fiéis até o fim à sua igreja e à sã doutrina da salvação. Obrigado por nos chamar, nos convidar para mais perto e para estarmos juntos nessa igreja que o Senhor pensou e sonhou para o seu povo, para os filhos e filhas, tocados pela graça e inseridos na igreja pelo santo batismo. Muito obrigado, Senhor. E é exatamente isso, meu irmão, minha irmã, permanecer no corpo de Cristo, que é a igreja. Se alguém está tentando você, confundindo você, como aqueles judaizantes quiseram confundir a igreja da Galácia, dos Gálatas, hoje Deus está falando comigo, com você. Não aceite, permaneça em Cristo, na igreja de Cristo, nessa igreja de Cristo que subsiste na igreja católica. Nós temos todos os elementos, todas as graças necessárias para a nossa salvação aqui na igreja. Nas outras comunidades cristãs faltam alguns elementos, mas aqui nós temos em plenitude. Então, se alegre por ser católico, vibre por ser católico e seja fiel ao evangelho e à doutrina da igreja. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.